Bom dia, povo de Deus, bom dia, meu amigo e minha amiga, você de todas as manhãs aqui comigo, glorificando e exaltando o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um bom dia para você em nome de Jesus. Vamos glorificar a Deus, coloca um louvor bonito aí, sonoplasta, isso, aumenta o louvor aí em nome de Jesus. Vamos glorificar o nome do Senhor, é com alegria que nós agradecemos o nosso Deus, com alegria que nós começamos esse dia em nome de Jesus, tá? Meu nome é Isaías Lima, sou pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus. Eu trabalho ao lado do missionário R.R. Soares. Eu estou aqui na nossa sede em Fortaleza, em nome de Jesus, trazendo as boas novas aqui no café com boa notícia em nome de Jesus, tá? Para começar bem, nós precisamos orar. Vamos falar com Deus. Pai, poder de Deus, unção de Deus. Aqui, meu Deus, nós unimos a nossa fé. Eu com esse senhor, senhora, jovem, moça, rapaz. Essa criança, meu Deus, que está agora, meu Deus, se preparando para ir para a escola. Deus, vai colocando agora, meu Deus, a tua proteção, a tua mão sacrossanta, a tua mão poderosa que, meu Deus, sustenta, protege e dirige. O Senhor nos sustenta, não deixando faltar nada. O Senhor nos protege da maldade desse mundo. E o Senhor nos conduz, meu Pai, nos guiando com a tua mão poderosa. Vem, Jesus, vem abençoar esse dia. Nós não vamos permitir a reclamação ter espaço na nossa vida, no nosso dia, em nome de Jesus. Nós glorificamos e te agradecemos. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Oh, glória a Deus. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vou te mostrar aqui essa igreja aqui. Mostra aqui, por favor. Coloque a imagem da igreja. Essa igreja. É esse lugar do nosso encontro. Vai ser esse lugar aqui onde o nome do Senhor vai ser glorificado e nós vamos nos encontrar. Exatamente. Pastor, eu assisto o Senhor todos os dias pela manhã. Então, nós vamos se ver aqui, nesse lugar de adoração. As pessoas adorando, servindo, glorificando a Deus. Meu irmão, é esse lugar. E hoje, em especial, é a oração de cura e libertação. Nós teremos 5 reuniões, 7, 9, meio-dia, 3 da tarde e também às 19 horas. Uma oração de imposição de mão, uma oração para mandar todo o mal embora. Nós sabemos que o diabo trabalha dia e noite para destruir a vida das pessoas. Mas existe um poder, uma autoridade. E diante desse nome, o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, todo joelho tem que se dobrar em nome de Jesus. Mas vamos lá, vamos começar com alegria, vamos tomar um café juntos? Solta aí, isso, com alegria. Preparou o seu café com açúcar ou sem açúcar? Eu aconselho tirar o açúcar, né? Pastor, eu gosto de colocar um dedinho, não importa. Glorifica, obrigado, servo de Deus. É importante se alegrar. Eu gosto de tomar café. Pastor, eu gosto de tomar um chá. Não tem importância. Obrigado, Jesus. Ó. Glória a Deus, Deus abençoe. Em nome de Jesus, o seu dia, sua casa, sua família, o seu lar. Hoje, sexta-feira, é dia de buscar pela sua família. Mas daqui a pouco, pessoal, eu quero falar o que está acontecendo na nossa igreja nos domingos. Nos domingos, principalmente nos domingos de fevereiro. Esse mês, nós estamos ungindo as pessoas com a unção da proteção. Vamos lá, eles vão colocar imagens. Esse momento aí, eu estou com a minha mão com azeite. Esse óleo, esse azeite, foi consagrado no monte. E eu estou ungindo essas pessoas com esse santo óleo, com essa santa unção, buscando a Deus a proteção divina. Em nome de Jesus, o mal não pode tocar. Esse foi um momento onde nós, no monte, oramos e consagramos. Eu, obreiros, pastores, consagramos esse azeite, porque entendemos a importância dessa unção. É um mês onde aumenta acidentes, é um mês onde aumenta acidentes, carros, né? Muitas distrações, pessoas são assaltadas, pessoas são roubadas, principalmente nesse mês. A violência aumenta demais, mas demais. Pessoas conhecem as drogas, pessoas conhecem coisas ruins, né? Tem, né, brigas e confusões nesses dias aí, onde o diabo, o espírito maligno, ele ganha ali uma liberdade
por causa da festa da carne, mas nós estamos ungindo em nome de Jesus, desfazendo toda a obra do inferno, em nome de Jesus, que a unção da proteção ele vai se estender não só para você, mas também para toda a sua casa e família, em nome de Jesus, tá bom? Olha, você vai ficar agora com a chamada de domingo, isso mesmo, domingo você vai estar aqui, você não pode faltar. Domingo é dia de buscar a presença de Deus e também você vai ficar como é fácil chegar aqui. Eles vão mostrar direitinho, tem um vídeo que explica com riqueza de detalhes como é fácil chegar aqui na nossa igreja. Vamos lá. Neste domingo, para um tempo de louvor, adoração e palavra na presença de Deus. Será um dia de celebração, comunhão e renovação espiritual. E você não pode perder. As reuniões acontecerão em 4 horários para melhor te receber. Às 7 horas da manhã, às 10 horas, às 15 horas e às 18 horas. Escolha o melhor momento para você. Venha participar conosco. O culto será conduzido pelo pastor Isaías Lima. E estamos preparando tudo com carinho para te acolher, com alegria e fé. Nosso endereço: Rua Princesa Isabel, número 1103. Traga sua família, convide amigos e venha viver um domingo diferente, cheio da presença de Deus. Domingo de louvor e adoração. Você é nosso convidado especial. Como é fácil chegar à Igreja Internacional da Graça de Deus, Fortaleza, Ceará. Preste atenção nessas orientações. Chegar até aqui é mais fácil do que você imagina. A nossa igreja fica localizada na Rua Princesa Isabel, número 1103, bem no centro de Fortaleza. Estamos entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Clarindo de Queiroz, em uma região central conhecida e de fácil acesso. Para quem vem a pé ou de carro, um ponto de referência muito importante. Estamos a apenas 300 metros do Mercado São Sebastião. Se você conhece o mercado, é simples. É só seguir em direção à Rua Princesa Isabel. Outro ponto bem conhecido é o 34º Distrito Policial, que também fica na Rua Princesa Isabel. A igreja está a cerca de 180 metros da delegacia, no mesmo sentido da via. Estamos ainda a apenas um quarteirão da Avenida do Imperador, uma das principais avenidas do centro de Fortaleza, o que facilita muito a chegada para quem vem de qualquer região da cidade. Para quem utiliza transporte público, existe uma parada na Avenida Duque de Caxias, no quarteirão entre a Avenida do Imperador e a Rua Princesa Isabel. Há também outra parada de ônibus ao lado da delegacia, na Rua Mentor de Alencar. E mais uma parada importante fica na Avenida do Imperador, todas com fácil acesso até a igreja. Se você estiver vindo pela primeira vez, não se preocupe. A região é central, bem movimentada e fácil de localizar. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Estamos esperando por você. Glória a Deus. Vou colocar aqui, deixa bem grande aqui o telefone para o contato. Pessoal, em nome de Jesus, pode, por favor, anota aí, 98675-7493. 98675, esse é certeza. Pode mandar mensagem, nós vamos estar aqui atendendo você em nome de Jesus. Vamos para a palavra de Deus? Abra sua Bíblia, se você a trouxe, vou dividir algo com vocês aqui que vai te abençoar muito. Lucas capítulo 8, o versículo agora é o 40. Lucas 8, 40. Olha só. Duas histórias em uma, né? Olha só. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte, estava prestes a morrer, né? Continua. E indo ele, a Bíblia fala assim, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com seus médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada,
Versículo 44. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste e logo estancou o fluxo do seu sangue. Olha, pessoal, isso aqui é importantíssimo lembrar, que é duas histórias em uma, né? A Bíblia relata de um homem que está com a filha para morrer. Olha só isso aqui. A Bíblia conta de um homem desesperado que deixa o seu título, deixa ali, né? Ele era um homem muito conhecido e muito respeitado, mas o desespero de ver a filha morrendo fez ele se aproximar de Jesus, foi até Jesus e pediu ajuda. E Jesus de pronto quis ajudar. Pessoal, o nosso Deus tem disposição para ajudar você. Ele quer transformar, curar, libertar a sua vida. Só que olha a agonia desse homem. Ele vai conduzindo Jesus para a casa dele, aí uma mulher aparece, que também está desesperada, que tem 12 anos na vida, que sangra, e esse sangue não cessa. E ela já tinha gastado tudo que tinha, ela já tinha gastado todos os seus bens, e nada trouxe efeito para a situação, mas quando ela tocou, ela foi curada e abençoada. Então está um homem aqui desesperado pela filha, e outra mulher desesperada também entra na história desse homem. E meu amigo, mulher de Deus, homem de Deus está me assistindo, imagine o desespero desse pai. E pessoas chegaram até ele, perto do ouvido dele, e falaram assim para ele: olha, já demorou, não tem jeito, a sua filha já morreu. Só que Jesus, enquanto estava atendendo as pessoas, observou a palavra que chegou até ele, e a Bíblia diz assim, pula agora para o versículo 49. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta. A tua filha já está morta. Não incomodes o mestre. Quer dizer, já acabou. Então, para a morte não tem jeito. Você não precisa levar Jesus para sua casa, porque a sua filha já morreu. Mas quantas vezes você ouviu isso a respeito de seus sonhos? Quantas vezes, mãe, pai, você ouviu isso a respeito do teu filho? Quantas vezes, até mesmo pessoas que não falaram para você, mas quantas vezes palavras negativas chegaram para você e disseram para você: é o fim, não tem jeito, não dá mais, acabou. Só que o nosso Senhor Jesus, ele vai falar algo importantíssimo, que atravessa o tempo e chegou até essa programação e chegou até você agora que está me assistindo. Você que tirou uma conclusão agora, que pastor, acabou o meu casamento, acabou a minha vida, o meu equilíbrio emocional, acabou, pastor, não tem mais jeito para mim. Vamos observar o que o nosso Senhor Jesus falou para ele? Vamos ler o que Jesus falou para ele? O versículo, vou ler junto com vocês aqui, ó. Vamos lá, versículo 50, em nome de Jesus, diz assim, ó. Jesus, porém, ouvindo, respondeu. Ouviu quem? Jesus ouviu a palavra que chegou até ele. Jesus ouviu, ó, e respondeu-lhe, dizendo, lê comigo, você que está aí agora, lê comigo, ó. Não temas. Mais uma vez, não temas. Não temas, crê somente e será salva. Crê somente e será salva. Preste atenção no que eu estou falando aqui agora. O que Jesus falou foi para combater aquela palavra negativa. O nosso Deus, ele te dá a oportunidade de você combater sempre através da palavra dele todas as palavras e pensamentos negativos que vêm até você. Preste atenção. Tem como sim sair dessa situação. Tem como sim vencer. Tem como sim romper, meu irmão. Em nome de Jesus, Deus separou esse momento para dizer para você, não temas. Aquilo que está te deixando com medo. Não temas. Crê somente e será salva. Será salva o teu casamento, o teu filho, tua filha, tua casa, principalmente a sua comunhão com Deus, em nome de Jesus. Solta um louvor bonito aí. Ele vai abrir a porta para você.
igual a Jesus Cristo. Ele vai abrir porta para você, meu irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Eu te espero em nome de Jesus nesse domingo. Nesse domingo, nós vamos ter aqui 4 reuniões de fé, de poder e de milagre, de busca da presença de Deus. São 4 reuniões. A primeira reunião, 7 horas da manhã. 7 horas da manhã, buscando o Espírito Santo, a presença de Deus. A segunda reunião, às 10 horas da manhã, domingo. A terceira, 3 horas da tarde e também às 19 horas. Vem buscar o poder de Deus, vem buscar a unção de Deus, vem se aproximar mais do Senhor, em nome de Jesus. Vai ser um prazer te receber aqui, você e a tua casa, glorificando e exaltando o Senhor em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Que Deus abençoe você abundantemente. Pastor, como é que eu faço para chegar aí? Veja só como é fácil chegar aqui, vamos lá. Como é fácil chegar à Igreja Internacional da Graça de Deus, Fortaleza, Ceará. Preste atenção nessas orientações. Chegar até aqui é mais fácil do que você imagina. A nossa igreja fica localizada na Rua Princesa Isabel, número 1103, bem no centro de Fortaleza. Estamos entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Clarindo de Queiroz, em uma região central conhecida e de fácil acesso. Para quem vem a pé ou de carro, um ponto de referência muito importante. Estamos a apenas 300 metros do Mercado São Sebastião. Se você conhece o mercado, é simples. É só seguir em direção à Rua Princesa Isabel. Outro ponto bem conhecido é o 34º Distrito Policial, que também fica na Rua Princesa Isabel. A igreja está a cerca de 180 metros da delegacia, no mesmo sentido da via. Estamos ainda a apenas um quarteirão da Avenida do Imperador, uma das principais avenidas do centro de Fortaleza, o que facilita muito a chegada para quem vem de qualquer região da cidade. Para quem utiliza transporte público, existe uma parada na Avenida Duque de Caxias, no quarteirão entre a Avenida do Imperador e a Rua Princesa Isabel. Há também outra parada de ônibus ao lado da delegacia, na Rua Mentor de Alencar. E mais uma parada importante fica na Avenida do Imperador, todas com fácil acesso até a igreja. Se você estiver vindo pela primeira vez, não se preocupe. A região é central, bem movimentada e fácil de localizar. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Estamos esperando por você. Glória a Deus, 98675-7493. Esse é o telefone para você entrar em contato, mandar sua mensagem. Eu estarei aqui pronto para te atender, orar por você, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Você que acompanha todas as manhãs, então pode falar, nós estamos também no YouTube, isso mesmo, nós estamos na transformação no YouTube, Pastor Isaías Lima. Segue a gente nas redes sociais, coloca aí, pessoal, por favor, as redes sociais do Pastor Isaías Lima, pode acompanhar em nome de Jesus Cristo. Você vai agora assistir a novela da vida real, e você vai ver pessoas reais alcançando milagre, poder de Deus na vida delas, em nome de Jesus. A minha infância foi um pouco sofrida, porque minha mãe era portadora de doenças mentais. Quando comecei a ver essas coisas, eu estava com uns 10 anos e meu pai faleceu. Os anos passam, Amâncio se aprofunda no espiritismo e se torna uma liderança lá. Aí eu já estava com uns 30 anos. Eu estava com uns 30 anos, já estava sabendo o que estava fazendo. Mas não queria, não sentia desejo de estar fazendo. E as coisas começaram a não dar certo para mim e tal. E aí eu conversando com... Hoje é meu irmão, ele está na Glória. Ele disse, rapaz, por que você não vai lá na igreja, passa lá na igreja? Eu não tenho vontade de ir para essa igreja, não. A igreja é muito feia. Na outra semana, eu não sei. Eu sei que eu parei lá na igreja, na Igreja da Graça. E ele chegando na Igreja da Graça, eu no altar, pregando a palavra. E ele lá pregando, eu fechei meus olhos. Quando eu fechei meus olhos, que eu abri, eu vi aquela caridade. E ali comecei a ter prazer de ir para a igreja.
Pedi a Deus uma reforma espiritual no meu corpo. E Deus fez. Parei com a bebida. A igreja que eu achava feia, aí veio uma hora de despejo. A igreja estava em processo de despejo porque o dono queria mais alugar para a Igreja da Graça. Aí ele conseguiu outra igreja maior e nós fizemos a mudança muito alegre. Após um ano na Igreja da Graça, eu me batizei com o pastor Austin. Eu vi nele que ele poderia fazer algo para Deus logo. Aí, quem ele fez, pastor Austin, me botou na portaria embaixo, né, vestido de obreiro. Aí eu olhava para o senhor e dizia, pai, oh Deus, assim como o pastor Austin me botou aqui como porteiro, o senhor me abençoe para eu trabalhar de porteiro. Não fiz curso, não fiz nada, e Deus me deu um emprego de porteiro que eu sou aposentado. Após a conversão, o ministério e o trabalho de porteiro, a mãe de Amâncio adoeceu e no hospital ela aceitou a Jesus. Aí comecei a ler a Bíblia para ela e tal. Eu disse, mamãe, agora a senhora aceita Jesus? Aí ela disse, aceito. Aí disse, a oração que Jesus mandou a gente orar ao Pai, é Pai que está no céu. Ela orou, o Pai que está no céu, né? E aí ela começou a cansar, foi para a UTI e lá ela morreu e está descansando no Senhor. Até que o ano 2022 eu conheci o pastor Vicente e ele vem fazendo o mesmo trabalho que o pastor Austin faz. Ele orientando a gente, né? Na palavra. Ele faz parte do coral, ele faz parte também do grupo de homens que vencem. E hoje eu só tenho que agradecer a Deus por o pastor Austin e o pastor Vicente. Ele entra na igreja e dali se converte e está até hoje firme com Deus. E eu tenho certeza que muito ele tem para dar para a obra de Deus, ganhando almas. Quando a gente quer e deixa Deus agir, aí ele age nas nossas vidas. E a ele toda a honra e toda a glória. Glória a Deus, pastor. Que coisa linda, pastor. Que coisa maravilhosa, meu amigo. E você vai observar que são pessoas também que são patrocinadoras. Pessoas que foram chamadas por Deus para, meu irmão, patrocinar nessa obra. Uma obra muito séria. Nós alcançamos mais de 191 países através do Show da Fé, através da Santa Palavra de Deus, alcançando pessoas, meu irmão, que você nem imagina. Um lugar onde, meu irmão, o cristianismo, a Palavra de Deus é repudiada, ninguém quer, mas a Palavra de Deus está ali, a semente está sendo plantada e a Palavra de Deus está alcançando pessoas estão se convertendo através da Palavra de Deus pregada com o missionário R.R. Soares. Pastor, eu sou patrocinador do Show da Fé. Eu quero mais informações. Vou colocar o telefone aqui, pode deixar aqui em nome de Jesus o QR Code para você entrar, se inscrever em nome de Jesus Cristo e pode ter certeza que você não vai se arrepender. Você vai contar bênção em nome de Jesus, tá bom? Glória a Deus, amém! Esse momento é de fé, de milagre e o missionário vai responder agora as perguntas das pessoas. Missionário responde. Amigos que estão participando do Missionário Responde, eu respondo quando Deus me dá. Quando Deus não me dá, eu prefiro fechar a boca, meter um fecha-cré aqui, ou então uma fita aqui mesmo, bem colante, para não sair nada, porque aí não vai sair coisa boa, né? Mas eu queria, se você gosta do que eu falo aqui e quer que eu lhe avise toda vez que eu soltar aqui uma resposta, ou a mensagem Semeando Fé, ou o Show da Fé, ou que for lá receber uma comunicação, então bate no sininho aí, só para poder a gente ficar mais livre, para poder soltar e saber que você vai responder, tá bom? Deus te abençoe. Eu acho que você tem que se examinar, porque muitas vezes é carmônio. Ainda não é demônio, é carne com demônio. O demônio está misturado ali e a pessoa está agredindo. Outras vezes é demônio mesmo. Então você tem que sentir de Deus. Isso aquilo ali também não é um truque. Uma vez eu estava em Nova Iguaçu, eu era solteiro ainda, já era de Jesus, já expulsava demônio e tudo. E eu estava conversando com o dono de uma sapataria e ele tinha ali um garotinho de 11 anos que ele ajudava, de vez em quando lá fazia uns mandados, ele dava um direitinho, porque a família é muito pobre. E a família era de um terreiro de feitiçaria.
Aí ele chegou, o cara brincou, não sei se você falou assim, eu tô sentindo que o caboclo vai descer aqui. O garotinho começou... Eu fiquei olhando aquilo ali, não senti de expulsar não, né? Aí quando eu levantei, ele pensou que eu ia expulsar, ele falou assim, pastor, ele está se mudando. Aí eu fiquei quieto, depois o garotinho foi embora. Eu falei assim, não, o pai e a mãe tem um terreiro de feitiçaria, então tudo que vê lá, mas em mim tá direitinho, torta a boca e fala, misifia e tal, mas tudo isso é brincadeira. Quer dizer, mas se eu fosse apressado, eu passaria vergonha e não ia sair. Então a gente tem que saber. Demônio manifestou, mas eu não chamei você aqui, eu quero falar com o João. Volta o João aí. João, para com esse negócio e tal. Aí, e Deus te dá sabedoria, mas aprender com aqueles que estão fazendo a obra de Deus é muito bom, que vai fazer de você uma bênção, tá bom? Se o Espírito Santo de Deus tocou o seu coração e você atendeu ao chamado para ser um patrocinador do Show da Fé, escute com atenção. Faça agora mesmo a atualização do seu cadastro e continue contribuindo para que bilhões de pessoas, todos os dias, escutem a palavra que cura e liberta. Você tem 3 opções para fazer o seu recadastramento. A primeira é pela internet. Acesse o site patrocinadores.ongrace.com patrocinadores.ongrace.com. A segunda é pedir a sua ficha de recadastramento em uma igreja internacional da Graça de Deus no balcão do patrocinador. E a terceira opção é ainda mais fácil. Envie sua mensagem para o WhatsApp do patrocinador pelo telefone 21 96858 1951 21 96858 1951. Você tem um papel fundamental nessa grandiosa e importante obra. Por isso é importante que tenhamos os seus dados atualizados em nosso sistema. Com essa simples atitude, você ajudará o Ministério R.R. Soares e a Igreja Internacional da Graça de Deus a aprimorar este trabalho que alcança bilhões de pessoas em mais de 170 países. Patrocinador do Show da Fé, faça parte dessa missão. Jeremias passou privações, Baruque estava com ele, passou privações. Jeremias 36:19, então disseram os príncipes a Baruque, vai, esconde-te, e tu, Jeremias, e ninguém saiba onde estás, porque iriam procurá-los. Esses príncipes estavam falando para o bem deles. Quando uma pessoa é de Deus e fala com você, ela só fala coisa boa. A menos que Deus mandou ela te falar de algo sério. Mas ela, via de regra, só fala coisas que agradam o coração. Pega essas palavras, elas vão mudar a sua vida. Vamos orar agora, Pai. Eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa. Eu repreendo todo o mal e eu digo, saia, em nome de Jesus. Seja liberto agora, seja abençoado e viva bem a partir desse momento. Amém. Israel desceu a ele. Jeoás desceu lá na casa do Eliseu. Já estava senhorzinho. Quem sabe quem é Eliseu? Levanta a mão assim. Quem sabe quem é Eliseu na Bíblia? Amém. Tem pessoas que não sabem. Um dos maiores profetas, tá bom, pessoal? Os maiores profetas que teve. Ele foi quem recebeu a unção dobrada do Elias. Diga graças a Deus. Só para você entender, o Elias, ele nem morreu. Sim ou não? Não está morto, o Elias não está morto. Pastor, mãe, já passou muito tempo, esse homem não morreu, não? Não. O nosso Deus levou ele, sim ou não? Ele foi, o quê? Arrebatado. Mas vamos continuar. Pra você entender. Agora aqui é o Eliseu, que já está no final da sua vida aqui, ó. Aí esse Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse, meu pai,
carros de Israel e seus cavaleiros. Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco, e pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. Imagina a cena. Então, ele chegou chorando, sim ou não? Desesperado, procurando ali ajuda. Amém? Até aqui tudo bem? Porque ele está sendo ameaçado ali por outros reinos, né? Uma ameaça contra o povo de Israel. Então ele vai atrás do homem de Deus. Ele vai atrás do homem de Deus pedir ajuda, como muitos que eu conheço da igreja faz. Muitos fazem isso. As pessoas me procuram: pastor, pelo amor de Deus, me ajuda. Pastor, me ajuda. Ora, pastor, em nome de Jesus. E a pessoa, às vezes, ela tem uma sensação mentirosa que o pastor vai fazer uma oração e imediatamente, porque é casos e casos, tá? Daqui a pouco você vai entender onde eu quero chegar. E imediatamente vai trazer solução para aquela situação. Só que não é bem assim. Não é bem assim. E quem te ensinou isso não é bem assim. Você tem que orar intensamente. Mas, eu não estou falando de quantidade. Crê mais e agir em cima daquilo que você orou. Até aqui tudo bem? Quando esse rei Joás vai até o homem de Deus, é uma espécie de oração. Quem entende, diga amém. Porque o Eliseu aqui é o representante de Deus aqui. Amém? É como se ele estivesse indo para a igreja. Quem entendeu, diga graças a Deus. E ele pede aqui ajuda, me ajuda. Eu estou desesperado. E aí o homem de Deus começa a ajudar ele. Ele fala assim: pega o arco aí. Pega a flecha aí. E estica a flecha. E o homem de Deus coloca a mão em cima da mão dele. Aí a Bíblia fala assim, versículo 17. Presta atenção, ó 17. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-lhe, e então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor. A flecha do livramento do Senhor. É a flecha do livramento contra os sírios. Você acabou de receber livramento. Olha o ato de fé. Você quer um ato de fé, sim ou não? Quantas pessoas falam contra o ato de fé na igreja? Quantas pessoas falam? Isso aqui é ato de fé. Vamos lá. Vamos continuar. Não é assunto para hoje, não. Por que ferirás os sírios aonde, igreja? Em Afeca. Até os consumir. Então ele determinou, o homem de Deus determinou. Aí diz mais, versículo 18. E disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e o quê? E cerrou. Espera aí. Ele não falou o número, ele falou assim: vai lá, fere a terra. Ele está, pessoal, nesse momento, num ato de fé. Então, no ato de fé, você não poupa a energia. No ato de fé, você não se poupa, você se entrega. Quem está entendendo aqui, diga graças a Deus. Você vai adiante, você usa a sua fé. Versículo 19, olha que o homem de Deus, agora. Então, o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então ferir-te-ás os sírios até os consumir. Porém, agora só 3 vezes ferirás os sírios. O homem de Deus ficou indignado: mas peraí, nessa oportunidade de fé, você tinha que fazer além. Meu irmão, você não teve restrição aqui.
Deus não falou assim, ó, que nem falou com Moisés. Lembra que Deus falou assim com Moisés? Ó, até falei isso no domingo. Em Êxodo, Deus fala assim para Moisés, vai lá e fere a rocha. Quem lembra disso? Ele foi lá e feriu a rocha. Em outro momento, lá em Números 20, Deus fala assim para ele assim, ó, vai lá e fala a rocha. Então Deus coloca o limite. Agora você não vai ferir, você vai falar. Então, se Deus deu um limite, ele não fez isso, né? Ele foi lá e feriu a rocha. Então, ele passou daquilo que Deus o quê? Mandou. Mas tem gente que é aquém daquilo que Deus o quê? Liberou. Quem entendeu, diga amém. Tem gente que é aquém daquilo que Deus te deu liberdade para fazer. Então, às vezes a pessoa não é abençoada na vida porque é muito aquém. O homem de Deus ficou indignado e falou assim, mas por que você não feriu mais? Por que você não fez mais vezes, não feriu a terra mais vezes, né? Que é o que diz aqui. Agora você vai ser abençoado, mas essa bênção vai ter limite, porque você não aproveitou esse momento de fé. É isso que ele está falando. Quem está entendendo, diga amém. Esse é um momento de fé. Esse aqui é um momento de fé. Aí você vem de qualquer jeito. Aí cai uma chuva lá, você não quer vir para a igreja. Às vezes nós não somos abençoados, vocês vão entender uma coisa. Escuta o que eu vou falar aqui agora. Isso aqui é meio... é polêmico que eu vou falar agora. Deixa eu falar uma coisa. Deus pode fazer tudo. Quem ouviu o que eu falei? Isso eu não tenho dúvida. Quem crê que Deus pode fazer tudo? Ele precisa do ser humano para fazer alguma coisa? Não. Mas as poucas vezes que ele foi poucas vezes que ele fez as coisas só. É exceção, pastor Carlos. Ele fazia as coisas só. A maioria das coisas que Deus faz, ele inclui o ser humano. Quem está entendendo? E quando ele pode fazer tudo só. Mas se você observar, grandes milagres na sua vida dependem muito de você. Vocês ouviram o que eu falei? Depende de você. Deus quer te abençoar. Isso aqui é fato. Quer ou não quer? Mas Ele está esperando na igreja uma atitude de fé. A Bíblia fala que quando os discípulos, eu falei isso aqui no domingo, mas é muito importante lembrar. A Bíblia fala que quando os discípulos acordam de Jesus dentro daquele barco, e Jesus desperta, repreende aquela tempestade, aquele mar, aquele vento, mas ele olha para os discípulos, ele repreende o mar e o vento. Repreender, chamar uma atenção. Ele também chama a atenção dos discípulos e fala assim, vem cá, por que vocês são tão tímidos ainda? Cadê a fé de vocês? Chamou a atenção deles. O nosso Senhor Jesus estava esperando um posicionamento, um comportamento de fé, que às vezes, hoje, eu estou falando da nossa igreja aqui, eu estou falando para a pessoa que está me assistindo agora, nessa programação, você que está me ouvindo agora, me assistindo, para a sua vida mudar, para as coisas acontecerem na sua vida, você precisa ter um comportamento de fé, de não aceitar coisas na sua vida. Porque às vezes nós somos muito... nós nos acomodamos demais com certas situações e nos convencemos que temos que viver assim. Eu vou dar um exemplo aqui claro do Jacó. Quem conhece o Jacó na Bíblia? Jacó. O Jacó é muito criticado. Mas o Jacó é um inconformado, irmão. Ele não se conforma. Tem coisa que você pode levantar, meu irmão, as suas mãos e dizer, eu não me conformo. A Bíblia fala que o Jacó ele nasce agarrado no calcanhar do irmão dele. Já naturalmente o Jacó ele não quer ser o segundo. Ele não quer ser o segundo. Naturalmente, no DNA dele, há uma briga dentro da barriga da mãe. Aí ele cresce. A Bíblia fala, pessoal, pelo amor de Deus, está na Bíblia. A Bíblia diz que o Esaú desprezou a primogenitura. O que é primogenitura? É o privilégio de ser primeiro ali na família. Recebia toda a bênção,
tudo que o pai tinha, ele ia receber, o primogênito, o primeiro filho. E você vê o Esaú desprezando isso, e olha para o pastor, e o Jacó tá assim, rapaz, mas se eu estiver no lugar dele, meu Deus do céu, o que eu faço? Ele não aceita, ele está aqui pensando, meu pai, daqui a pouco vem o outro morrendo de fome, porque foi essa expressão. Quem já falou isso? Eu estou morrendo de fome. Quem já falou isso? Você estava morrendo de fome? Você ia morrer de fome? Mas às vezes por causa dessa confissão, você faz e fala coisas que não é para fazer. Você determina derrota na sua vida. Você não está morrendo de fome. É só ter espera um pouquinho, vai chegar em casa, bebe um copo com água, vai dar uma enganada, vai ou não vai? Aí você vai chegar lá, vai chegar na sua casa, vai evitar de comer besteira, comer aquela coxinha cheia de gordura, aquele lanche da rua que vai, meu irmão, acabar com a sua alimentação. Sim ou não? Ah, vou comer qualquer coisinha. Aquela coisinha, a caloria daquela coisinha que você comeu era a comida que você ia comer saudável, que você ia preparar na sua casa. Mas esse é assunto para outro dia. Aí você vai ver, olha para o Esaú desprezando. Gente, olha, pastor, se você despreza esse momento aqui da palavra, se você despreza a sua oração, tem outra aí do lado que é muito importante. Esse momento aqui. Tem essa pessoa aí do lado, que é muito importante. Que é importante, meu irmão. É a intensidade que essa pessoa vem. Irmão, e a pessoa tem tanta intensidade em servir a Deus, tanta intensidade em buscar a Deus, ela crê tanto na oração, que não importa, até se o pastor que está pregando for um homem de, sabe, mole, sem fé, cabisbaixo. Ah, não importa. Eu estou doido. Deus, fala na boca desse molenga aí que está aí pregando. Não tem problema não. Mas eu vou reter a tua palavra, que eu não quero nada dele, eu quero aquilo que o Senhor está usando ele. E é isso que você tem que entender. Diga graças a Deus. Não importa se você não está olhando para o pastor Isaías. Eu tenho alguma coisa para te dar? Eu tenho alguma coisa? Não. Agora, o Deus que nós servimos tem. Nós estamos aqui na fé, em nome de Jesus Cristo. Agora não joga esse tempo fora, não. Eu vejo pessoas, meu irmão, até vêm na igreja. É muito, meu irmão. É muito diferente. É uma polaridade totalmente diferente uma da outra. Muito diferente. Tem gente que vem, meu Deus, a tua palavra, glória a Deus. Assim como o Jacó. O Jacó, ele não aceitou a primogenitura, ele é inconformado com isso. O Jacó, quando ele foge, né? Escapar com vida, ele vai para a casa do tio, Labão. Lembra disso? Quem lembra disso? Ele começa a trabalhar, ele não se conforma com o salário. Ele não se conforma, ele não sabia das leis daquele momento, ele casa com a filha mais velha, ele não se conforma, ele quer casar com a mulher que ele se apaixonou. E trabalhou mais anos? Trabalhou, mas ele não parou, ele não se conformou. Ele falou, rapaz, eu casei com a mais velha, né? Naquele tempo o homem poderia casar com mais de uma mulher. Tá bom, pessoal? Tem que explicar antes de continuar, porque senão o pessoal, pastor, acho que Deus falou comigo, eu tenho que casar com outra agora aqui, né? Assim, é bom explicar. Mas olha para o pastor, em nome de Jesus Cristo. É uma pessoa que não se conforma. Eu estou falando aqui de pessoas que não se conformam, que se comportam de uma maneira diferente. Versículo agora 19. Então o homem de Deus se indignou. Falei, rapaz, você limitou. Às vezes, né, pessoal, às vezes não é porque Deus não quer te abençoar, é o tanto que você quer. É o tanto que você, é o tanto que você dá importância para aquilo. Você veio para uma reunião da família. É importante estar aqui. É importante se santificar. É importante para você? É importante estar aqui buscando a Deus ou buscando a palavra? Daqui a pouco tem oração. É importante para você? Pastor, para mim não é tão importante. Então, você tem que começar a ver. E tem gente que até mesmo na hora da palavra, na hora da fé, na hora da oração, na hora de uma dificuldade, nós sabemos que vai aparecer, sim ou não?
Isso a gente não sabe nem dia nem hora, mas nós sabemos que ela vai aparecer, só que o nosso Deus nos ensina em Provérbios capítulo 24, versículo 10. Coloca aí. E não é eu que estou falando, é a palavra. Não se ofenda com o que a Bíblia está dizendo. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Opa! Então Deus está me ensinando aqui uma postura. Eu tenho que ter uma postura diferente nos momentos complicados e difíceis. Eu tenho que querer mais. Jesus está num momento complicado e difícil? Tá ou não tá? Ele orou intensamente. Ele orou intensamente. Às vezes, meu irmão, você está passando uma luta, um problema, uma situação complicada. Isso te desanimou tanto que nem na oração mais. Você não consegue nem falar com Deus mais. Alguém já passou por isso? De estar tão triste, abatido, e falar assim, pastor, nem para orar, eu não quero. Eu estou tão desanimado que... É aí que o nosso Deus, o Todo-Poderoso Deus, Ele nos aponta uma solução. E você vai entender que nem tudo depende de Deus. Vamos lá, olha aqui, eu vou fazer uma pergunta para vocês me respondem. Vamos lá, vou fazer uma pergunta e você que me responde. Quando Jesus curava as pessoas, o que saía da boca dele? O quê? O pastor falou aqui, o pastor soprou ali. O quê? Ele poderia falar assim, ó, o meu poder te curou. O meu poder libertou. E qual foi o poder que libertou aquelas pessoas? Foi o poder dele. Mas ele diz, a tua fé. Então depende muito. E eu vou mostrar aqui um exemplo que vocês conhecem demais. Vou mostrar um exemplo aqui, o que vai mudar a vida dessa mulher não tem outra coisa, é a fé que ela tem em Deus. Mateus no capítulo, abre a sua Bíblia, Mateus 15. Eu já li, mas é muito importante, em nome de Jesus, ler mais uma vez. Não tem importância. Jesus nunca diz para uma pessoa, né? O meu poder te curou. Não, pelo contrário, a tua fé te curou. Mateus capítulo 15, versículo 22. Mateus 15, 22. Eis que uma mulher cananeia, que saíra das cercanias, né? Que saíra daquelas cercanias, clamou. A primeira coisa que ela fez foi o quê? Clamou. Nós sabemos que essa mulher aqui está com a filha endemoniada. E eu vejo pessoas, meu irmão, que nem clamar na igreja, vem para a igreja, nem clama, não busca, não clama. Clamar é o quê? Não é só uma oração. Clamar, meu irmão, é se entregar, abrir o coração, rasgar mesmo a tua alma e clama. Ela está clamando. Dizendo, Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aí ela vai mostrar para Jesus a situação da filha. Que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Minha filha está endemoniada. Agora, olha, pastor, depois você lê, por favor. Imagine como essa mulher, se essa mulher é mãe solteira, ela teve que amarrar a filha. Sim ou não? Mas é casada, meu irmão, com uma pessoa miseravelmente endemoniada, ela tá. Quem já viu uma pessoa endemoniada incorporada com um demônio? Quem já viu? Então você sabe o que eu estou falando. Se a pessoa não tiver um limite, não tiver autoridade de Deus para amarrar e repreender, ela estraga, destrói tudo. Casa, não é verdade? Prejuízo financeiro em casa. A pessoa se corta, que é o pior, se machuca. Então presta atenção, como é que essa mãe está desesperada. Versículo 22, ela clama, versículo 23, desculpa. Mas ele não lhe respondeu palavra. Então você vai observar que aqui não tem, até esse exato momento, não tem interesse da parte, e eu vou agora, aqui é Jesus, da parte de Deus, de mudar a vida dessa mulher e nem na vida da filha. Quem entendeu? Não tem. E se ela não clamar agora, se ela não insistir, a filha dela vai continuar o quê? Vocês estão compreendendo que às vezes você vem para a igreja
E às vezes tem, ó, escuta, às vezes na tua cabeça, se der, der, se não der. Mas tem coisa que é necessário ir mais além, minha irmã. Você desejar mais, querer mais. Aí a Bíblia diz assim, ó. E chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo, despede aqui, vem gritando atrás de nós. Meu irmão, ela estava em cima de Jesus e gritava e clamava de tal forma que ela chamou a atenção de Jesus e os discípulos se incomodaram com a maneira e até invasiva de entrar na presença de Deus. Não, eu quero, eu desejo, preciso. Está lá, minha filha está endemoniada. Versículo 24, não dorme não, acorda, não dorme não, Deus está aqui falar contigo. E ele respondendo disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. Eita, agora o negócio aperta. Versículo 25 diz assim, então chegou ela e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Eu estou clamando, me ajuda. Mas aí Jesus fala assim, mas você não é minha prioridade. Olha que coisa, imagina. Você ir até o Senhor, Deus. E ela pedia ajuda, não, você não é minha prioridade. Eu tenho outras prioridades. Versículo 26. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Eu não posso pegar pão que é do filho e deitar para cachorro. E no caso aqui, no exemplo, você é o cachorro. Quando você é humilhado, você continua ainda intensamente com Deus? Hã? Essa mulher foi humilhada? Foi ou não foi? Ou não? No exemplo que Jesus agora faz, essa mulher é humilhada? É. Mas essa mulher não para. Essa mulher, ela não para. Ela está inconformada com a filha dela endemoniada. Às vezes você está conformado com a situação, seja ela financeira, no corpo, na saúde, ela está inconformada, ela não quer saber. Você pode xingar ela de cachorro, você pode ofender ela, você pode fazer o que for. Ela está, meu amigo, decidida a sair da presença de Deus com a filha dela liberta. Ela está decidida. E não importa, você vai me xingar, você vai falar mal de mim, você vai falar mal do teu ministério, vai falar mal fala ou não fala mal? Fala ou não fala? Fala ou não fala? Vão falar mal do seu posicionamento, vai falar mal de você, mas isso não importa, não importa, não importa. Eu vou falar uma coisa para você. Você tem que estar rígido, vou usar essa expressão, no seu posicionamento de fé. O missionário mandou um vídeo, eu achei interessante. Eu tinha que mandar para os pastores, não mandei. Uma serpente. Eu acho que vocês já viram esse vídeo de uma serpente muito melindrosa e nervosa. Ela passa perto de um serrote. Quem já viu esse vídeo? A irmã viu lá. Passa perto de um serrote. E ela é arranhada por esse serrote. E ela ficou muito revoltada. A cobra ficou revoltada com o quê? Com o serrote. E essa cobra, ela vai e morde o serrote. E quando ela foi morder o serrote, eu acho que é mais ou menos assim o vídeo, os dentes do serrote machucam ela. Ela começa a sangrar, aí fica mais revoltada ainda, e a cobra enrola no serrote, e foi apertar o serrote, para dar uma lição no serrote. Ela foi se furando cada vez, sangrando cada vez. Daqui a pouco ela apertou mais, caiu os pedaços dela. E essa cobra teve uma conclusão muito interessante. Ela teve a conclusão, ela falou assim, meu Deus, né? Estou dando aqui a minha versão do vídeo, tá bom? Porque não é bem assim como é que está o vídeo, não, mas eu vou fazer minha versão. Ela teve uma conclusão. Que ela morreu pelo destempero e desequilíbrio emocional dela. Quem está entendendo? Você é o serrote ou você é a cobra?
Porque essa mulher, quando ela está na fé, estou voltando aqui para a mulher, ela está com tanta fé que ela pouco se importou com a comparação dela para um cachorro. Se fosse uns crentes que eu conheço, me chamou de cachorro, nunca mais vou vir para a igreja. Sim ou não? Versículo 27. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Sim, Senhor. Colocando Deus no devido lugar. Mas eu só quero a migalha do teu poder para resolver o problema lá da minha casa. O Senhor pode me dar? Versículo 28, a Bíblia fala assim, coloca 28. Então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé. Nem queria te abençoar. Seja isso feito para contigo. Como tu quer. Às vezes você está desejando pouco. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Ela foi determinada, ela quis mesmo aquilo. E olha, pessoal, eu bato, meu irmão, na tecla. Você é aquilo que você realmente, meu irmão, desejou que seria. Pastor, não, eu não sou aquilo que eu desejava, não. Porque você não quis o bastante. Porque você tem todas as condições para chegar onde você quiser, claro, de acordo com a vontade de Deus, sem enganar ninguém, na palavra, na honestidade, no compromisso. Amém? Quem entendeu? O quanto que você quer estar aqui hoje? Pastor, a verdade é que eu nem queria estar aqui. A verdade é que eu nem queria estar aqui. Sendo sincero para o senhor, nem queria estar aqui. Mas você veio. Venceu você mesmo. Amém? Deus falou contigo. A fé queimou no seu coração. Então nós vamos orar juntos agora. Intensamente. E o poder de Deus operar. Glória a Deus, você recebeu a palavra de Deus agora. Eu tenho certeza que Deus falou ao seu coração em nome de Jesus. Eu te espero aqui na nossa igreja no domingo, às 4 reuniões da busca do Espírito Santo. Nós vamos estar aqui, pessoal, fazendo a unção da proteção. Não falta. Essa unção é importantíssima. Esses dias de muitas coisas que aconteceram, né, nas ruas, infelizmente teve aí a festa da carne, e as pessoas não entendem a importância dessa unção da proteção. Então vem, você vai receber essa unção sobre a sua cabeça, e Deus vai proteger, vai guardar a sua vida, em o nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Poder de Deus, unção de Deus. Eu faço oração da fé. Eu busco agora, meu Deus, o favor do Senhor, a unção do Senhor, a graça do Senhor nesse momento. E, meu Deus, coloca o teu poder, meu Deus, nessa água. Existem pessoas que estão nos assistindo agora, que estão passando um momento muito difícil. Dores, meu Pai, intestinais. Dores de cabeça. É uma dor que não sai, é uma angústia que persiste, mas o teu poder é maior que todas essas coisas. Então, o poder de Deus, consagra essa água, com a tua unção e poder, com a tua força. O Senhor é o Deus que nos faz olhar para cima, olhar para o alto. É isso, o Senhor faz isso, Pai. O Senhor nos ensina a olhar para ti. Meu Deus, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. O Senhor, meu Deus, com a sua grandeza, está operando agora e socorrendo e transformando vidas. Quando essa pessoa beber dessa água, cura e libertação ela vai ter, em nome de Jesus. Beba da água e seja abençoado. E glória a Deus. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Te espero domingo, hein? Domingo na casa de Deus, glorificando e exaltando o Senhor. Coloca aí um pedacinho do povo glorificando e exaltando. Vai lá, coloca aí, pessoal alegre, adorando, buscando a presença de Deus, em nome de Jesus. É nesse lugar de adoração que eu te espero, hein? Em nome de Jesus, vai ser lindo.
o que o nosso Deus vai fazer na sua vida, em nome de Jesus. Fica com Deus, até mais, em nome de Jesus. Isso é tempo de louvor. É tempo. Na palma no chão.